Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 2 até o 4. Livro de Hebreus, capítulo 9, do verso 2 até o 4. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Amém? Fale com Deus agora, e peça a Ele para falar com você nessa noite. Bendito Deus, obrigado pela Tua graça e misericórdia, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, na Tua presença. O melhor lugar do universo, Senhor, é diante do Senhor. É nos Teus braços. E tendo a honra e o privilégio de ouvir a Tua palavra, Pai, nos instrua agora. Nos abençoe, porque há poder na Tua palavra. E que nada, meu Deus e meu Pai, possa se entrepor entre nós e aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Eu te peço, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Digam graças a Deus. Existiu, em certa ocasião do povo judaico, do povo de Israel, um templo que nós podemos falar que era um templo móvel. Enquanto o povo estava em peregrinação pelo deserto, em direção à sua terra, que seria a sua nação, eles andavam direcionados pela palavra de Deus, por um líder chamado Moisés, e essa caminhada durou 40 anos, então não poderia se esperar 40 anos para que o povo pudesse ter um lugar de culto, um lugar de adoração. Então foi feito um templo móvel que se dá o nome de tabernáculo. E assim, a cada lugar que os israelitas desmanchavam o seu acampamento, em alguns momentos eles caminhavam dias, em outros momentos eles paravam e ficavam determinado tempo. E ali então, aquele tabernáculo era levantado, erguido, e a adoração a Deus era feita. Então, este tabernáculo feito por tendas, madeiras, pele de animais, ele tinha alguns instrumentos que foram instruídos por Deus para que fosse confeccionado, não de uma maneira aleatória, mas cada centímetro, cada material usado foi direcionado por Deus com um significado, um simbolismo. As pessoas que são estudantes, amantes da palavra de Deus, entendem a importância de cada objeto e o seu significado, todos eles apontando para Cristo. E cada um daqueles instrumentos, até mesmo a forma como o tabernáculo foi dividido, as suas medidas, também apontavam para Cristo. Nós vamos ver no texto do Evangelho, falado por Cristo, que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um judeu entende muito bem o significado disso, porque cada porta dessas repartições deste tabernáculo, deste templo móvel, tinha exatamente esse nome. Esse tabernáculo dividido em 3 partes. A primeira parte, todas as pessoas tinham acesso. A segunda, somente os sacerdotes. E a última, apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava representando toda a nação de Israel. Então, quando era dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o judeu entendia: Cristo é o acesso para que uma pessoa pudesse ter contato com o Pai. Entendendo que o tabernáculo, o último lugar, era o lugar da manifestação da glória de Deus. Era onde Deus se revelava. Existia nesse último lugar a Arca da Aliança. E era ali, sobre a Arca da Aliança, que a glória de Deus se manifestava. Dentro dessa arca existiam alguns objetos, e eu quero me deter em apenas um deles. Na realidade, nós lemos o texto falando que existia o cajado
de Arão que havia florescido, um feito magnífico, onde foi provada a autoridade do sacerdote Arão diante do povo de Israel, em um momento que foi questionado a sua autoridade. Também estavam ali os 10 mandamentos, as 2 tábuas da aliança, mostrando que Deus queria ter uma comunhão através da sua palavra, os seus ensinamentos, as suas diretrizes. Mas existia também um objeto muito interessante, um pote, onde continha dentro desse pote um alimento que os judeus deram o nome de maná. Esse pote, com este alimento, estava ali dentro da arca da aliança. Mas a palavra de Deus conta que essa arca, passaram-se os tempos, os anos, o povo de Israel finalmente chega na terra prometida. Em algum tempo da história, Davi quis não mais que existisse esse tabernáculo, ele queria que fosse construído um templo. Mas ele observou que a arca da aliança não estava mais sobre a propriedade do povo de Israel. Em algum tempo da história, o povo havia se relaxado com relação ao seu compromisso com Deus, e a arca havia sido roubada, levada pelos filisteus. Davi então tenta trazer a arca de volta, e numa tentativa frustrada, porque ele busca da sua maneira, ele queria trazer a arca em carro de boi. Ele até caprichou, arrumou um carro de boi novo, mas existia uma maneira correta de transportar a arca da aliança. Apesar dos filisteus carregarem de qualquer maneira, mas o povo de Israel sabia a maneira adequada, a maneira que havia sido instruída pela própria palavra de Deus. Nessa tentativa de trazer a arca carregando sobre o carro de boi, passa-se sobre um buraco. Ali, uma pessoa chamada Uzá tenta segurar aquela arca, e aquela arca então, ela vem caindo, e Uzá acaba morrendo, porque havia uma intenção muito boa de trazer a arca da aliança para de novo celebrar o culto em Israel. Mas não adianta você ter uma boa intenção, você precisa fazer da maneira certa e correta. Há quem diga por aí que de boa intenção o inferno está cheio. Então não adianta eu querer um objetivo fim, uma coisa boa, e se eu venho utilizar métodos ou maneira errada. É o tipo da pessoa que vai roubar para dar para os pobres, e talvez diz que o fim justifica os meios. Então existe a maneira, e a maneira adequada para nós, nos nossos procedimentos, e principalmente se nós queremos atrair a presença de Deus, está contida nas Sagradas Escrituras. Então não é do meu jeito, da maneira que eu acho que convém, da maneira que eu acho que é melhor, que eu acho que está certo, não tem achismo, mas como Deus determina. Então Davi entendeu, e ele foi consultar na palavra de Deus, e ele descobre então que havia uma maneira. Só os levitas deveriam carregar a arca da aliança, e a cada quantidade de passo eles deveriam parar e prostrar diante de Deus. E assim fizeram, mas depois de 20 anos. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Nesse intervalo, a arca da aliança ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Ele que era alguém que estava à margem, justamente a sua casa, de uma forma simbólica, ou talvez expressando exatamente como era a sua vida, ficava à margem daquele caminho. E talvez Davi, por encontrar uma casa mais próxima, acabou deixando a arca ali. Mas a vida de Obed-Edom foi tremendamente impactada e abençoada, porque a arca da aliança representava a presença de Deus. Por abrir a sua porta, por abrir a porta da sua casa e receber a arca, e cuidar da arca, preservar a arca, a sua vida foi impactada. Diz o texto: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Querido, eu creio na bênção de Deus.
E a bênção de Deus está atrelada a ele ter recebido essa arca. Ali existe um simbolismo, um significado para nós nos dias de hoje. E a sua atitude de Obed-Edom, de receber, fez com que toda a sua casa fosse abençoada. Durante 400 anos, o povo de Israel estava no Egito, em outro tempo da história. Sofrera como escravos de não ter o que comer, de mendigar a comida do dia a dia. Esse povo então clama a Deus por um libertador, e Deus então envia Moisés. Eu quero que você entenda que toda vez que você clama a Deus, Deus está atento ao nosso clamor, à nossa oração. E Deus então envia o libertador, Moisés, como resposta de oração, de clamor do povo. Assim como também eu e você fomos alcançados por um libertador, Jesus Cristo, que veio a essa terra. Ele veio para trazer a liberdade aos cativos, aqueles que se encontram oprimidos por uma vida distante de Deus, uma vida de distanciamento da vida com abundância. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida de felicidade, a vida de plenitude que está em Cristo, através de você ter realmente um encontro com esse libertador. Então o povo agora chega num deserto. Agora, nesses 40 anos de caminhada pelo deserto, nesses 40 anos de peregrinação, deserto é um lugar complicado, mas para chegar no lugar final, na terra prometida, nessa Canaã, a terra que mana leite e mel, precisava, e o caminho era o deserto, precisava passar pelo deserto. Deserto é um lugar hostil, um ambiente estéril, não havia condição de se plantar, não havia como sobreviver em um deserto. Imagine 40 anos, teria que ser realmente um milagre. Representa talvez a escassez na vida de uma pessoa na caminhada nessa terra. Talvez aquele momento que nós não vamos ver resultado do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso esforço. As nossas atitudes, talvez, por mais bem intencionadas, por mais esforçado que sejamos, não conseguimos ter resultado, porque deserto é o seguinte: pode plantar com a melhor semente, com a melhor tecnologia da época, obviamente, não haveria recurso, ou melhor, não haveria produto, não haveria fruto daquele trabalho. E de repente a gente está assim em áreas da nossa vida. Nós intencionamos algo bom, nós queremos realmente frutos em várias áreas da nossa vida, mas parece que realmente há um deserto. Eu creio num Deus que pode nos dar direção nesses momentos difíceis da vida, nesses momentos de esterilidade, nesses momentos em que, normalmente falando, as coisas não vão fluir. Mas tem um Deus que nos dá graça, nos abençoa, que coloca a mão em situações complicadas. E isso não vai tirar a nossa responsabilidade de plantar e de colher, mas nós precisamos da bênção de Deus. Então eu e você, queridos, fomos criados por Deus, e nós temos um objetivo nessa terra. Mas muitas vezes estamos perdidos porque estamos alimentando do combustível errado. E ao invés da gente recorrer ao manual do fabricante, que é a palavra de Deus, a gente usa a nossa maneira, o nosso método, os nossos achismos, aquilo que é bom para um, acha que é bom para ali. E às vezes nós vamos estar estagnados, perdidos, sem direção, sem funcionar. E leve isso para qualquer área da tua vida. É o teu casamento que não funciona, é os teus negócios que não funcionam, é a tua vida que não funciona. Querido, Deus criou de uma maneira perfeita, mas precisa ser usado da maneira adequada e correta. Por isso que Deus faz caminho nos desertos. Ele consegue nos dar a direção. Ele orienta, é assim, é assado, e você sai dessa. Querido, o povo estava no deserto, mas não era o que Deus queria para eles. Deserto é lugar transitório. Na realidade, o povo poderia ter passado muito rápido pelo deserto, mas por não acreditarem que
poderiam vencer os gigantes que existiam lá em Canaã. Eles ficaram vagueando esse tempo exagerado. E muitas vezes a gente atrasa a saída dos nossos desertos por falta de fé. Quando vêm as tribulações, muitas pessoas perdem a fé. Muitas pessoas nessa hora acabam murmurando, desacreditando de uma promessa, desistindo e duvidando. Este povo teve a capacidade de reclamar da subvida que eles tinham lá no Egito. Querido, eles eram escravos. Escravos não é dono de nada, não possui nada. Eles recebiam a dose de comida necessária para a sobrevivência, uma subvida. Querido, às vezes nós somos infiéis, mas Deus não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz: mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não é condicionado a essas coisas. Em Êxodo capítulo 16, verso 4, diz que Deus aparece trazendo resposta. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. No sexto dia era até autorizado que eles apanhassem uma porção dobrada, e não bichava. Mas nos outros dias não, eles tinham que apanhar a porção diária, a necessária para aquele dia. Se fosse um Deus que estivesse apenas um momento na vida do povo, ia dizer: olha, aproveita agora, porque mais na frente eu não estarei com vocês. Mas Deus disse: não, pegue a quantidade necessária, e amanhã eu vou estar presente novamente para dar a necessidade diária. Por isso que Jesus ensina a oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu creio num Deus que tem provisão para a nossa vida hoje, e amanhã Ele vai estar vivo e bem presente para também prover a necessidade de amanhã. Por isso que Jesus disse: por que andais ansiosos pelo dia de amanhã? Porque essa ansiedade, essa preocupação, se é um Deus presente que cuida, a necessidade da manhã, eu creio num Deus que vai estar suprindo. Por isso Jesus pergunta aos seus discípulos: porventura faltou alguma coisa na sua vida? E eles disseram: nada, porque eu creio no Deus que está presente. Jesus Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, nós precisamos aprender que Deus é a fonte do nosso sustento. Enquanto você tentar se alimentar da cebola, do pepino, ou enquanto você tentar extrair de outras fontes que não geram vida, que não tem força, que não tem poder, não vai fluir. Agora, reconhecer que Deus é a fonte da vida, isso te dá vigor, isso te dá força, isso te faz vencer desertos. Desertos eram desafios tremendos, mas quem estava sendo alimentado por aquele pão sobreviveu. Querido, quando chegaram em Canaã, o maná parou. Diga comigo: o maná parou. Porque Canaã era uma terra que era fértil, não era mais deserto. Lá agora eles deveriam plantar, regar e colher. Deus vai mover céus e terra quando as coisas não estão no nosso controle, mas quando está, é nós que temos que fazer, é nós que temos que plantar e colher. Mas querido, em momentos que você se encontram que é necessário uma intervenção de milagre, Deus se propõe a abrir os céus e enviar o pão para a nossa vida. Diga amém. Outro milagre tremendo, porque se aquele maná bichava de um dia para o outro, mas um pote foi reservado e colocado dentro da Arca da Aliança, que era o tabernáculo, que era o templo móvel para aquele povo que estava em peregrinação. Aí está a origem desse maná, colocado dentro da arca, mostrando para todo o sumo sacerdote, quando entrasse diante da arca, que existia um Deus que proveu o alimento, o recurso, que proveu o sustento para o povo durante uma caminhada no deserto. Um Deus que se inovou toda manhã, um Deus que foi fiel, que foi presente, para que o povo pudesse entender que este mesmo Deus era poderoso para suprir a necessidade de todos os dias da nossa vida. Então, voltando agora lá na casa de Obed-Edom,
estava lá aquela arca, e exatamente dentro da arca existia esse pote com maná. O significado de tudo isso que eu acabei de dizer estava ali dentro daquela casa. Era como se Obed-Edom entendesse todo esse significado, e de uma forma a nos ensinar, ele estava abraçando aquele sustento. Deus entrou na casa de Obed-Edom e começou a identificar as necessidades daquela casa. Começou a ver o que precisava ser suprido, o que precisava ser abastecido, e assim começou um milagre naquele lugar. O mesmo Deus que enviou o maná para o povo no deserto, a manifestação deste Deus provedor dentro daquela casa. Em outras palavras, querido, o maná significa aquilo que eu preciso para me dar força, para me dar vida, para me sustentar nessa terra. Vamos ter também características de como Deus se manifesta em nossa vida. Obed-Edom foi abençoado porque ele estava tendo dentro da tua casa um Deus que não podia ser contido no nome, um Deus que não podia ser contido no maná, um Deus que significava o que é isto? Um Deus que não tem nome, porque era o supridor de toda a necessidade. Eu não sei qual era a necessidade de Obed-Edom, mas eu creio num Deus que é tudo isso que nós falamos e muito mais para agir naquela casa. E o desafio para nós nos dias de hoje é da mesma forma, abrir a nossa casa, abrir o nosso coração para também receber este Deus que tem um nome impronunciável, este Deus que não pode ser descrito através apenas de uma ação, este Deus que é grande, o universo inteiro jamais conseguiria comportar a sua grandeza, mas Ele resolve habitar com um quebrantado e contrito de coração, aquele que abre a sua vida, aquele que está escrito lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entro em sua casa e faço festa na sua vida. João capítulo 1, verso 1 diz que no início, ou no princípio, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando Deus cria todas as coisas, Ele faz a partir da palavra, que é o mesmo sinônimo de verbo. O Deus Criador, Jesus estava ali. Mas teve um dia que esse verbo deixou de estar com Deus e veio habitar entre nós. Está lá no verso 14. Um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Querido, o verbo precisa habitar dentro de nós. O verbo tem que deixar, a palavra de Deus tem que deixar de estar com Deus e tem que estar dentro de nós. Por isso que Jesus veio a essa terra. É a palavra que tornou-se carne, habitou entre nós e veio e operou ali o sacrifício na cruz do Calvário. Mas é um significado para que eu e você também vivamos e possamos também experimentar. Sabe, o maná, ele tem que ser absorvido. Jesus Cristo disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Tem que ser internalizado dentro de nós. Não dá para viver superficialmente, não dá para ver de longe, não dá para admirar a distância. Tem que ser internalizado. Fez diferença na vida de Obed-Edom, porque ele deixou aquilo tudo entrar na sua casa e mudou a sua vida, a sua história. Ele foi abençoado, houve graça dentro daquela casa. Por isso que a glória de Deus se manifestou, cheia de graça e de verdade. É assim que funciona. Eu quero convidar você a abrir o teu coração nessa noite e abrigar a presença de Deus com toda essa honra que é necessária, mas também para ampliar os teus limites, porque muitas vezes nós apequenamos Deus com a nossa noção, com um nome apenas. E Deus é muito mais do que tudo isso. De repente nós deixamos Deus de fora
num momento crucial. O povo estava no deserto clamando por pepino e cebola, e Deus disse: não, eu tenho provisão, eu tenho sustento, eu tenho vida, eu tenho força. Fica de pé no teu lugar.